A partir de agora, você ouve na Universitária FM Novas Dimensões, um programa de saúde e qualidade de vida realizado por professores da área de saúde da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Bom dia a todos, eu sou João Martins, estamos iniciando o programa Novas Dimensões, que é um programa de saúde e qualidade de vida que vai ao ar todos os sábados. É uma realização de professores da área de saúde da Universidade Federal do Ceará com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC. Esse programa foi fundado pelo nosso saudoso professor Antero Coelho Neto, a quem devemos muita gratidão por essa iniciativa. Participam desse projeto os professores João Macedo, João Martins, que sou eu, Charles Barbosa, Jarbas Roriz, Almide Castro Neves, Álvaro Madeiro, Carlos Couto, Ana Carlos Nunes, Ângela Alves de Souza, bem como os alunos da Liga Acadêmica de Geriatria. Hoje, 31 de agosto de 2019, Novas Dimensões será apresentado por mim, João Martins, e conta com a participação dos professores de grande destaque aqui na nossa universidade, que são Dr. Renan Magalhães Montenegro e o Dr. Ricardo Pereira Silva. São professores da UFC, do Departamento de Clínica Médica, Dr. Renan, que foi até meu professor, e eu fui professor do Ricardo, quer dizer, a relação aqui, apesar de ser quase da minha idade, ou eu quase da idade dele, é avô, pai e neto, né? Então, é isso como deve ser. Todos nós somos cria da nossa universidade. Outro assunto muito destacado, a nossa universidade está gerando seus próprios promotores. E o doutor Renan, ele vai falar, o assunto de hoje é de extrema importância. Por quê? Porque eu tenho repetido, o ser humano, há duas coisas que ele pretende na vida. Ele pretende não morrer, ele pretende ser feliz. O resto é secundário. Mas tudo isso aí é tudo. Então, nós vamos falar sobre duas doenças importantes, que é diabetes mellitus e hipertensão arterial, que são dois componentes que geralmente vêm associados e são de grande capacidade agressiva em promover as doenças cardiovasculares, são as que mais matam, que é o que mais mata nas estatísticas de melhor aceitação. Doença cardiovascular, câncer, em terceiro lugar vem o trauma, e em quarto lugar as doenças infecciosas. Então o doutor Renan é realmente um homem experiente e ele continua atendendo a todos nós. Eu não vou perder tempo com a apresentação, porque o tempo é precioso. Tem experiência, tem conhecimento, tem leitura atual. E o doutor Ricardo, que é outra figura que eu considero muito promissora para o presente e para o futuro, que ainda é jovem, né? E é muito dedicado à educação. E é pela educação que nós temos alguma coisa a dizer. Eu passo agora a palavra dizendo aos ouvintes que os ouvintes são a prioridade única. E o telefone daqui da rádio é 3366-7474. 3366-7474. Todas as perguntas de vocês serão e entrarão no ar. Eu não sei se vocês vão ter respostas boas, eu acredito que sim, mas as perguntas serão priorizadas. Então, 3366-7474. Eu passo agora a palavra para o doutor Renan, com muito respeito e com muita atenção, porque é a voz do conhecimento e da experiência. Doutor Renan. Bom dia aos rádio ouvintes. Inicialmente eu vou fazer uma breve introdução para depois as perguntas serem mais dirigidas. Então, nós vamos falar sobre diabetes mellitus. O diabetes mellitus é uma doença endócrino-metabólica
decorrente da deficiência absoluta ou relativa de insulina, quer dizer, uma deficiência total ou parcial da insulina pelo pâncreas. Isso provoca um aumento do açúcar no sangue, que a gente chama de hiperglicemia, e várias complicações. No idoso diabético, em regra, a deficiência é relativa, é parcial, e manifesta-se em geral depois dos 40 anos de idade e em pessoas com história familiar, em geral obesos, com síndrome metabólica, e também com aqueles que fazem uso crônico de corticoide, como asmático e outras doenças que usam cronicamente corticoide. Este grupo é classificado como tipo 2 e representa a maioria dos casos, cerca de 90%. Já o tipo 1 é devido a uma deficiência absoluta de insulina, é mais comum em crianças e jovens e representa apenas 10% dos casos. Enquanto o tipo 1 é dependente de insulina desde o diagnóstico, o tipo 2 responde a medicamentos orais, além, lógico, de dieta e atividade física. Que isso a gente ressalva que é muito importante o paciente seguir a dieta e fazer atividade física, exercício. Quer dizer, o resultado do tratamento dele e de evitar as complicações vai depender muito da disciplina e de seguir essas orientações. O diabetes tipo 2 é um dos mais graves problemas de saúde pública em todo o mundo e particularmente no Brasil, pela alta prevalência e por se destacar como um fator importante de risco cardiovascular, que o Dr. Ricardo Pereira vai depois falar sobre isso. As doenças cardiovasculares em pacientes com diabetes tipo 2 são responsáveis por 80% dos óbitos, quer dizer, muito prevalente. Em diabético, o risco relativo de morte por essa doença, ajustado para a idade, é cerca de 3 vezes maior do que para a população em geral. Além disso, existem muitas outras complicações no paciente diabético mal controlado, complicações oculares, renais, neuropáticas, inflamatórias, infecciosas, e são muito mais predominantes nesse paciente. Outra associação mais recentemente descrita e que está muito em voga é a da maior incidência da doença de Alzheimer com o diabetes. Alterações cognitivas associadas ao diabetes, hoje, muito comum. Tudo isso mostra, então, a importância do diagnóstico precoce e do bom controle metabólico. Muito bem, doutor Renan. Eu queria dizer que hoje nós contamos com 2 estudantes de medicina aqui nos dando apoio. Um é o nosso Edivaldo Lima, aquele da voz bonita, muito assíduo, tem nos dado apoio constante. E o outro é o Matheus Catunda Aguiar. Eles estão nos últimos semestres do curso médico. Brevemente serão nossos colegas aqui. E em relação ao Edivaldo, eu queria publicamente, em nome do programa, dar a nossa solidariedade a ele e à sua família, porque o pai dele morreu, chamado José Edivaldo Lima, ele é José Edivaldo Lima Filho, morreu jovem, com 59 anos de idade, um pai de família muito dedicado, e nós prestamos essa homenagem ao pai Edivaldo e o apoio à família, que está muito sofrida com esse rápida passagem da vida terrestre. Até diria que hoje, isso faz uma semana, menos de uma semana hoje, haverá uma missa, que chama Celebração da Esperança, o 7º dia, na Capela Santo Inácio de Loyola, na rua Clemente Silva, 725, em Maraponga, às 19 horas. Eu agora passo a palavra para o Dr. Ricardo, que vai também, à semelhança do Dr. Renan, fazer um panorama relativo à hipertensão arterial e o coração e a longevidade. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Gostaria de iniciar agradecendo ao Dr. João Martins pelo convite, dizer que é uma honra muito grande participar de um programa com ele, com o Dr. Renan Montenegro, que foram meus professores na Faculdade de Medicina e a quem eu muito devo na minha formação médica. Além do que também nós somos confrades na Academia Cearense de Medicina.
A hipertensão arterial é caracterizada pelo aumento da pressão. Consideramos que existe hipertensão arterial quando a pressão está acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio ou 14 por 9, quando nós falamos em centímetros de mercúrio. A prevalência da hipertensão arterial na população adulta acontece em cerca de 30%. Para cada 10 pessoas, existem 3 hipertensos. E essa prevalência aumenta com a idade, de tal forma que na população de idosos nós temos uma prevalência de 50% de hipertensos. Ou seja, a cada 2 idosos, 1 é hipertenso. A hipertensão arterial, para ser diagnosticada, parece uma coisa óbvia, mas precisa ser dito, ela precisa que seja verificada a pressão arterial. Isso deve ser feito pelo menos anualmente nos consultórios, nos postos de saúde, independente da especialidade a qual a pessoa recorra. A hipertensão arterial deve ser tratada com um estilo de vida adequado e, eventualmente, também com medicação. Nos casos mais leves de hipertensão, só o estilo de vida adequado é suficiente para controlar a pressão. O que nós consideramos como estilo de vida adequado? Uma alimentação saudável, com pouco sal, com pouca gordura, um exercício físico, que pode ser uma simples caminhada, que todo mundo pode fazer, uma caminhada pelo menos umas 5 vezes por semana, a manutenção do peso mais baixo possível, se evitar o fumo e se evitar ou se diminuir a bebida alcoólica. Com isso aí já se consegue controlar uma grande parcela dos hipertensos da população quando nós nos deparamos com a hipertensão leve. Quando a hipertensão é de grau moderado ou de grau severo, aí além dessas medidas é necessário também as medicações. Muito bem. Então, os senhores viram como é importante por causa do desastre que eles causam na nossa vida. E importante também porque nós podemos interferir em reduzir ou evitar tais doenças. O controle depende do... Você não tem culpa de nascer com diabetes tipo 1. Você não tem culpa. Você não tem culpa de ter um câncer de fígado. Mas você tem culpa de não se tratar adequadamente. Nós dizemos, vociferando, essa história da saúde, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. É uma frase, para mim, incompleta. Porque ela é um direito do cidadão, da Constituinte de 88. Mas o cidadão também tem um dever de se cuidar. Tem um dever de mandar vacinar os filhos. Tem um dever de reduzir os riscos dessas doenças, porque, senão, o custo no tratamento dessas doenças, quando já avançadas, é muito ruim. Só lembrar a todos nós que os Estados Unidos tem boas estatísticas, que a principal causa de cegueira nos Estados Unidos são 2: diabetes e hipertensão arterial. E também de insuficiência renal. São 2 calamidades. De forma que eu vou pedir agora ao doutor, eu vou respeitar aqui a idade, né, Ricardo? Porque o gradiente aqui vai ser respeitado, né? O estatuto do idoso tem que ser respeitado pelo menos aqui. Então, tanto o doutor Renan como o doutor Ricardo frisaram pontos comuns que podem influir muito na evolução dessas 2 situações, do diabético e do hipertenso. Acaba o Ricardo de dizer que o idoso, 50% é hipertenso. E a maioria dos hipertensos de dificuldade, de segmento clínico, são coincidentemente também diabéticos. Doutor Renato, o que é essa história aí dessa coincidência, dessa dupla perversa? A maioria dos hipertensos, dos diabéticos, a maioria é hipertensa.
A maioria dos hipertensos não é diabética, né? A maioria não é. Mas a associação é muito comum, porque existem fatores comuns. A falta de disciplina, de atividade física, isso que o Ricardo está falando, né, de uma dieta conveniente, evitar excesso de sal, evitar a obesidade, que é um fator. A obesidade dá um aumento da resistência à ação da insulina na periferia, no fígado, dos músculos. E a atividade física hoje em dia está se levantando, que é importantíssimo, inclusive na parte cognitiva também, né? Não só na parte física, mas também na parte psicológica, em todos esses. E o Ricardo pode falar até melhor do que eu, né, que a gente vê que tanto nos hipertensos, os pacientes têm alterações cardiovasculares e os diabéticos são já considerados até como pacientes coronariopatas, eles têm alteração de lipídios, né? No diabetes tipo 1, predominam as alterações microvasculares, quer dizer, na retina, no rim e na neuropatia, na parte periférica. Já no tipo 2, as alterações mais comuns e que matam são as alterações cardiovasculares, né? Então, essa é que mata mais. Então, não adianta só cuidar da glicose. Lógico que é importante se manter uma glicose normal, mas tem que cuidar também das alterações lipídicas, né? Então, isso é importantíssimo, né? Então, pacientes diabéticos, mesmo que ele tenha um colesterol razoavelmente controlado, se usa estatina nesse paciente hoje em dia, né? Como os efeitos outros da estatina, que a gente chama pleiotróficos, além do efeito de baixar colesterol. Então, isso a gente dá muita importância. Então, a disciplina é importantíssima no cuidado, né? Um paciente que se cuida bem, que mantém sua glicemia, sua hemoglobina glicada dentro do normal, ele vive praticamente igual a um paciente não diabético, né? Muito bem. Olhe, a minha função aqui é, às vezes, repetir, porque a repetição é o maior argumento, é o instrumento de convencimento. Tanto é que as propagandas de refrigerante, de produtos, são repetidas, nós somos bombardeados. Então vamos usar bombas de efeito bom para nós, a nossa saúde. Falou-se aqui claramente em obesidade, falou-se inclusive no exercício. Ambos falaram, e eu estou aí a repetir. É o que eu digo, a doutora Canela. Há um dizer antigo, assim, a saúde está nas canelas. A saúde está nas canelas, quer dizer, você tem que andar. Se você andar, você tem que ter mais combustão, você gasta mais energia, anda, tudo. E hoje a ciência mostra, por meio de laboratórios de exames de sangue, ressonância magnética, a produção em certas situações do cérebro locais de substâncias que promovem uma sensação de bem-estar. Isso hoje é ciência. Antes era só observação, hoje é contestação. Está comprovação, desculpe. Hoje é comprovação disso. Andar é muito bom, mas é muito bom se sentir bem na vida. Por exemplo, um recente filósofo alemão, não é tão recente agora, Immanuel Kant, ele dizia que uma boa leitura de um artigo, ela é tão benéfica o quanto é um bom exercício. O Dr. Renan disse aqui. Inclusive, hoje, todos que estudam essa grande devastação que nos ameaça agora, que é a doença de Alzheimer, que tem um ônus muito mais forte sobre a família do que sobre o próprio paciente, que quando está avançado, o paciente, de uma certa maneira, se desliga. A família sofre muito com isso. E a leitura, a atividade intelectual é tida como um dos elementos protetores da manifestação dessa doença. Então, Ricardo, eu volto a chamar a atenção. Eu queria o seguinte. Bom, pessoal, vocês podem ligar 3366-7474, se sintam à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta.
O importante são as dúvidas, eventuais dúvidas de vocês. Por exemplo, remédios que vocês tenham dúvida, medicação. Eu vou até pedir ao Dr. Renan e ao Ricardo também, porque a gente recebe muita informação de fontes não científicas pelas redes sociais. Por exemplo, eu ultimamente, não é raro a confusão que está se fazendo. E esse negócio de remédio para colesterol, como é que anda? Como é que está isso? Por exemplo, a gente tem que tomar mesmo, estão dizendo aí que não é mais necessário, que isso é uma influência da indústria farmacêutica para aumentar o consumo e, consequentemente, o lucro deles. E isso confunde a nós, porque todo mundo quer o seu bem maior. E se cria, não só nisso, parece que agora a confusão está maior em tudo, na ideologia, de todo o setor. Como é, Ricardo, que você vê essa situação de, por exemplo, em relação ao colesterol? Colesterol, pessoal, é um tipo de gordura. Nós precisamos de gordura, nós precisamos de tudo. Porque 70% da produção do colesterol é por conta do organismo. O que nós ingerimos, dizem os livros, são em torno de 30%. Doutor Ricardo, em relação, frisando essa história de remédio, né? Doutor João, as medicações mais utilizadas no combate ao colesterol hoje em dia são as estatinas. Essas medicações, elas foram lançadas na década de 80, portanto já tem mais de 30 anos de uso e de comprovação de segurança. Existem, se nós compilarmos todos os estudos que foram feitos com drogas para reduzir colesterol, isso dá uma população de mais de 1 milhão de indivíduos. Quer dizer, existem mais de 1 milhão de indivíduos que foram testados cientificamente e comprovado que a redução do colesterol leva a uma redução das doenças cardiovasculares, diminui a possibilidade do indivíduo ter trombose, derrame, AVC, angina, infarto, obstrução da artéria da perna, obstrução da aorta, obstrução da artéria dos rins. Então, o benefício é inquestionável. Isso aí que o senhor falou, existe um ou outro indivíduo aí na mídia falando o contrário disso aí, realmente é lamentável. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já tentou, inclusive, alguma ação contra um indivíduo famoso que tem esse tipo de conduta e de comentário, que na realidade está prestando um desserviço à população. Pois é, pessoal. Eu vou também passar a palavra para o doutor Renan, porque o doutor Renan já disse aqui, o indivíduo, ele é constatado ser diabético, constatado em laboratórios, repetidas coisas, observação clínica. Esse indivíduo, mesmo que ele não tenha doença das coronárias, que são as artérias que irrigam o coração, o protocolo aceito é de que ele deve tomar estatina, né, doutor Renan? Exato. Acima de 40 anos, mesmo que eles tenham um colesterol normal, que é raro, principalmente, a maior importância é o LDL colesterol, que é o colesterol ruim, que a gente chama, o bom é o HDL. Então, esse LDL, o Ricardo pode falar mais em seguida, quer dizer, nós queremos num paciente que tenha problema cardiovascular, que ele esteja abaixo de 100. Hoje em dia se quer abaixo de 70, já se falou abaixo de 50, mas as diretrizes falam abaixo de 70, pelo menos do LDL colesterol. O problema que o Ricardo está falando também é que alguns poucos casos, raros casos de pacientes que usam estatina, têm dores musculares, que chamam miopatias, mas são muito raros e às vezes o paciente impressionado tem uma dor, a dor da miopatia da estatina é dor mais proximal, dos músculos proximais, não qualquer dor, às vezes até reumático, o paciente acha que vai ler a bula e acha que é do remédio. Então isso é muito raro, os benefícios das estatinas são muito superiores a qualquer outro malefício que provavelmente pudesse ter, como até um leve aumento de glicemia que possa haver, isso compensado com dieta, com
com medicamentos. Então não há nada para não usar a estatina. Falou-se aqui LDL e HDL. Então o LDL é chamado mau colesterol. Todo mundo sabe que existe um que é mau e outro que é bom. Acima de Caim e Abel. Aí, eu tinha dificuldade, eu como médico da área, cirurgião, tinha dificuldade, qual é o bom, né? Qual é o mau? Eu agora, faz tempo que eu não erro mais, nunca. Então, o LDL é o mau. Esse L, na realidade, é uma sigla em inglês, Low Density Lipoprotein. Exato. Mas o LDL é o colesterol mau. Mau, M-A-U, mau. Porque o L é o L de ladrão, e ladrão é coisa do mal, né? Então, e o HDL é bom, porque é o H de honesto. Então, quanto mais HDL, quanto mais gente honesta, melhor. E quanto mais ladrão, pior. Ricardo, por favor, em relação ao que o doutor Renan disse, algum acréscimo? Não, só lembrar que no começo da minha vida como docente da UFC, da Faculdade de Medicina, na década de 90, eu estava lembrando que eu participei de um programa com o doutor Renan sobre colesterol na TV, eu estava me lembrando. Isso que o doutor João Martins muito didaticamente explica, só complementando, né? O LDL e o HDL são lipoproteínas que carregam o colesterol, A lipoproteína de alta densidade, o H, que é o bom colesterol, ela evita que o colesterol, que é gordura, fique aderida à parede do vaso. E o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, o problema é que ela faz com que a gordura fique aderida na parede do vaso. Por isso, o mau colesterol. Doutor Matheus, por favor, tem aí umas perguntas, né? Sim, doutor João. Primeiramente, bom dia a todos, né? E o seu Wellington, ele perguntou o seguinte: qual a pulsação ideal, certo? E depois perguntou, por que quem faz atividade física tem a frequência cardíaca um pouco menor? Ricardo. É você. Pois não. A pulsação ou a frequência cardíaca normal vai de 50 ou 60 batimentos por minuto até 100 batimentos por minuto. Os indivíduos que estão bem condicionados, a frequência cardíaca deles realmente é menor e a frequência cardíaca tende a normalizar muito mais rapidamente depois que eles terminam o exercício do que o indivíduo que não está bem condicionado. Por quê? Porque o indivíduo que não está bem condicionado, o coração dele tem que bater muito rápido para jogar para a circulação uma determinada quantidade de sangue. E o indivíduo que está bem condicionado, ele não precisa o coração bater com tanta rapidez. Então ele bate mais lentamente. Muito bem. Agora um intervalo para a rotina da casa. Novas dimensões. Saúde e qualidade de vida na Universitária FM. Rádio Universitária FM 107,9. A sintonia da Terra. A Universitária FM apresenta Minuto da Língua, com o professor Olímpio Araújo. Algumas curiosidades sobre os numerais. A primeira, os numerais 1 e 2 variam só em gênero. Observe, um amigo, uma amiga, 2 amigos, 2 amigas. A palavra 1, como numeral indicando quantidade, não tem plural. E 2 já tem noção de plural. O mesmo ocorre com as palavras terminadas em entus. Podem variar no feminino. Exemplo, mais de 600 pessoas prestigiaram o espetáculo. Veja que esses numerais já contêm ideia de plural, 200, 300, 600. A segunda observação, escute, casa 202, página 301, e não casa 202, nem página 301. Aí a palavra número de gênero masculino está implícita. Casa de número 202.
página de número 301. A terceira, os numerais ordinais variam em gênero e número, podem ser usados no plural e no feminino. Exemplos, as primeiras notas foram terríveis. A terceira e a quarta candidatas classificadas também receberão prêmio. Repetirei até a 1000ª vez, se for preciso. Até o próximo Minuto da Língua. Minuto da Língua, com o professor Olímpio Araújo. A qualquer momento, na Universitária FM. Toda quinta-feira, a partir das 4 da tarde, você ouve Pessoal do Ceará, a música cearense em destaque na Universitária FM. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis da UFC divulga as chamadas da seleção para solicitação de auxílio creche, auxílio emergencial e isenção da taxa do restaurante universitário para o segundo semestre de 2019. Os benefícios são para alunos do campus Fortaleza que apresentem vulnerabilidade socioeconômica comprovada. Para participar da seleção é preciso se inscrever até 1º de setembro. Outras informações estão no portal da UFC. Novas dimensões. Saúde e qualidade de vida na Universitária FM. Muito bem. Eu repito, qualquer dúvida podem ligar 3366-7474. Eu vou me dirigir agora ao Dr. Renan. Eu faço cirurgia cardiovascular e toda vez que a gente opera, é muito comum encontrar um paciente, geralmente obeso, homem e mulher, geralmente hipertenso e muitas vezes já infartado. O que é um infarto para os que estão nos ouvindo? Infarto é como se você imaginar uma capineira ou um grande jardim onde a água que vai irrigar aquele setor deixa de ir. Essa água, no nosso caso do coração, é o sangue. Então, aquela grama ou aquele canavial vai morrer, aquela capineira, né? Então, depende da região afetada. Mas aí, eu queria que o Dr. Renan tecesse alguns comentários, especialmente para essa história de falar para pessoas chamadas idosas. A gente tem que falar para os futuros idosos, não é? Porque depois de 80 anos, é um investimento muito pesado. Foi dito aqui por ambos os apresentadores, hábitos de vida são as coisas mais importantes para a boa saúde. E o que é que o Dr. Renan tem a dizer para os jovens, os futuros velhos? Futuros velhos, é. Para os jovens que poderão ficar velhos. Como está falando, é manter um estilo de vida saudável, né? Quanto mais jovem ele começar a se preocupar com isto, melhor o futuro dele, né? Então, é realmente a alimentação, que hoje está muito errada. A gente vê, eu até no consultório comento com as mães e as crianças, que na minha época de criança já era comum aqui no Nordeste não se gostar de verdura. Mas hoje as crianças, além de não gostar de verdura, não comem mais frutas, né? Que no interior a gente subia em árvore, jogava pedra e coisa para derrubar. Hoje tem na geladeira e você não come mais. No Marcos, eu tomo um suquinho de laranja, às vezes sucos artificiais ou refrigerantes. Então, evitar o mais possível gorduras, alimentos industrializados, que tem excesso de sal, inclusive, né? E evitar ficar obeso, né? A criança obesa, em geral, será o adulto obeso, porque a criança tem a multiplicação, está em desenvolvimento, multiplica as suas células gordurosas. Então, essas células permanecem. Você faz uma dieta, elas secam ali, murcham, mas depois volta a encher, então não adianta, é mudança de estilo de vida permanente. O que a gente vê, a pessoa faz uma dieta um período, perde peso,
Você vê, ótimo, parabéns, 6 meses depois você revê, está gorda de novo, quer dizer, fez só aquele período por alguma razão, né, um casamento, algum aniversário, uma cirurgia que vai se submeter e depois volta aos velhos hábitos alimentares. Então a alimentação e atividade física são duas coisas básicas, são duas coisas realmente muito importantes. A atividade física hoje é uma coisa importantíssima em qualquer idade. Eu tenho repetido, ainda vou repetir isso que vou dizer agora. De maneira geral, o que vem da natureza é bom. De maneira geral, o que é feito pelo homem, no mínimo, é suspeito. No mínimo é suspeito. Se você imagine um leite, numa caixa de leite. Na casa da gente, a gente era menino, tinha que ferver o leite 1 a 2 vezes por dia. E tinha que ter uma pessoa ali na hora, porque quando estivesse fervendo, derramava, se derramasse, o carão era certo, para o vigilante. Bom, e agora? Vem um leite numa caixa que demora 3 meses e não se altera. Só pode ter muita coisa ruim para esse leite continuar aparentemente normal, né? Então, quer dizer, quanto mais fruta, o pessoal gosta de dizer, quanto mais descascar e quanto menos desenlatar, né? Para ser um pouco acessível na expressão. O Matheus está aí com as perguntas, não é, Matheus? Vamos ver. Sim, estou. Primeiramente, doutor João, o Paulo Roberto pergunta o seguinte: quais as chances de se desenvolver diabetes e hipertensão mesmo sem um histórico familiar de hipertensão e diabetes? Bom, isso é para os dois, né? Agora é o seguinte, muito obrigado, você sempre está atendendo o nosso programa e dando boas perguntas. Eu não sei se nós damos boas respostas. A chance, quando tem a herança, a parte familiar para ser diabético, lógico que é muito maior. Mas mesmo um paciente que não tem a história familiar, a gente vê isso, as coisas, por exemplo, paciente que fica muito obeso, né, ele pode desenvolver o diabetes mesmo sem ter a história familiar. Quem usa corticoide cronicamente pode desenvolver. Então, ele deve ter cuidado independente disso, mas se ele tiver o fator familiar, a chance dele é bem maior, não é? Então, outra coisa também, pacientes que tiveram, mulheres que tiveram diabetes durante a gravidez, que a gente chama de diabetes gestacional, tem que ter cuidado, né, porque ela pode depois ficar diabética permanente. Então, tem que ter esse cuidado nesse fator de risco, como a gente chama, né? Tá. A resposta sobre hipertensão e hereditariedade é parecida com o que o Dr. Renan falou sobre diabetes e hereditariedade. O indivíduo que tem o pai hipertenso, ele tem uma maior probabilidade de ser hipertenso. Se o pai e a mãe são hipertensos, aumenta ainda mais a probabilidade. Mas o indivíduo pode ter pai e mãe hipertensos e ele se cuidar bastante e não se tornar hipertenso. E pode também não ter nem pai nem mãe hipertenso e ele se tornar hipertenso. Muito bem. Matheus, você tem alguma coisa aí a mais, né? Sim, temos a pergunta da dona Marta, certo? E aqui a pergunta dela é a seguinte: quando o indivíduo é hipertenso e é medicado, entretanto continua com a pressão de 240 por 160, o que se deve fazer? Dona Marta, essa é uma pressão elevadíssima, né? Nós consideramos o seguinte: geralmente nós começamos com uma droga para o tratamento da hipertensão quando ela não é muito avançada. Quando a hipertensão é avançada, nós já costumamos começar com 2 drogas, às vezes associadas num só comprimido. Então nós vamos associando mais números de antihipertensivos, de classes farmacológicas diferentes, até atingir o controle da pressão. Se nós estamos utilizando 3 drogas e o indivíduo não tem o controle da hipertensão, nós dizemos que essa é uma hipertensão resistente. E se utilizamos 4 drogas e mesmo assim o indivíduo não tem controle da hipertensão, dizemos que é uma hipertensão refratária. Tanto na hipertensão resistente quanto na hipertensão refratária, existe uma possibilidade maior de nós estarmos diante de uma hipertensão secundária. O que é isso?
a hipertensão pode ser primária, é aquela que não tem uma causa definida. 90-95% dos casos de hipertensão são primária, também chamada essencial ou idiopática, não tem uma causa definida. E apenas 5% dos casos de hipertensão são chamados secundárias. Então, esses casos de hipertensão refratária, pressão muito alta, o indivíduo precisa de utilização de muitas drogas para controlar a pressão, então nós temos que pensar numa causa secundária para a hipertensão. Que causa seria essa? O estreitamento da artéria do rim, um tumor na glândula suprarrenal, tanto na região interna da suprarrenal, como na região externa da suprarrenal, um estreitamento da aorta. Então nós temos que pensar nas causas secundárias, que possivelmente é o caso dessa pessoa que tem pressão tão elevada. Olha, toda vez o rim é um órgão. Aliás, nós todos somos muito egoístas. Se a gente começar a pensar, o rim é muito egoísta. Quando ele recebe pouco sangue, ele produz uma substância para a pressão subir. Para ele. A dele está baixa, agora a dos outros está alta. E, por exemplo, um defeito na artéria renal, da aorta, que a gente chama coarctação da aorta, e qualquer outro processo assim que faça com que ele receba pouca sangue. Eu vejo que chegou mais pergunta para nós. A gente gosta muito que o público participe. Temos mais perguntas. Bom dia, professor. Agora, pela voz, vocês estão sabendo quem é, né? Bom dia a todos os nossos ouvintes. Antes de passar para a pergunta, gostaria de agradecer, em nome da família, ao programa Novas Dimensões, por todo o carinho dispensado a mim ao longo dessa semana. Agradecer também aos ouvintes pelas ligações de apoio e de carinho. Realmente é isso que nos ajuda a seguir um momento tão difícil. A próxima pergunta vem da Franciene, do Ayrton Senna. Ela pergunta se pode existir relação também de crises de pânico e ansiedade, elevação de pressão com doença de Alzheimer, com doenças vasculares, neurológicas, se pode existir alguma correlação entre esses dois fatores, e se esquecimentos diários em pessoas com menos de 50 anos que têm crises de pânico, crise de ansiedade, já podem ter alguma relação com doença de Alzheimer. Não vejo relação direta disso, não. Falou em vascular, o que havia antigamente uma ideia que prolapso de válvula mitral era associado com síndrome de pânico. O que eu acho é que o prolapso válvula mitral, como dá muitas vezes taquicardia, a pessoa ficava com medo, achando que ia morrer do coração e entrava em pânico. Eu acho que o doutor Ricardo poderá falar melhor do que isto. Agora, a relação de Alzheimer com síndrome de pânico, não vejo relação direta nenhuma, não tem, né? Com diabetes, sim, porque as causas que envelhecem, tem os fatores inflamatórios, a própria idade, o aumento da idade, tanto no diabetes como no Alzheimer, né, aumenta a incidência, etc. Você quer falar? Não, doutor Renan, só complementando, realmente não existe, assim, não parece existir relação de hipertensão com doenças degenerativas tipo Alzheimer, e na síndrome do pânico a pressão sobe, porque na síndrome do pânico o indivíduo tem uma descarga adrenérgica, né, do hormônio chamado adrenalina, produzido pela uma glândula que está acima dos rins, das suprarrenais, e esse hormônio faz com que haja aumento da pressão e da frequência cardíaca. Então, a pessoa que tem síndrome do pânico vai ter um aumento da frequência cardíaca. Temos aqui mais uma pergunta. O nosso ouvinte pergunta se antihipertensivos podem causar impotência sexual e se tem diferença entre medicações mais antigas e mais modernas. Antihipertensivo pode causar impotência e existe diferença. As medicações mais antigas, a probabilidade de ter impotência era muito grande. Hoje, com as medicações mais novas, essa probabilidade reduziu muito. Então, pode haver ainda o problema de impotência, mas a possibilidade é mínima. A nossa recomendação é que não deixe de tomar medicação antihipertensiva com medo da impotência, porque se você não toma sua medicação antihipertensiva, vai ter problemas graves, sérios e que podem redundar na temida impotência.
Eu faço uma pergunta ao doutor Renan. Doutor Renan, se o senhor fizesse assim uma explicação dessa coisa que a gente ouve falar muito, já saiu do consultório médico, chamada síndrome metabólica. Que coisa é essa? A síndrome metabólica, que foi inicialmente chamada de quarteto mortal, né, por quem o Reavan, Gerald Reavan, que ele escreveu na década de 80, né, que era uma associação de hipertensão, diabetes, dislipidemia e resistência à insulina. Entendeu? Então, era uma causa, quarteto mortal, porque ele causava muita morte. Então, em tudo isso, além desse fator, hoje em dia, na síndrome metabólica, precisa, um dos componentes essenciais para considerar é o aumento da circunferência abdominal. Então, hoje a gente tem parâmetros, né, para o aumento da circunferência. Esse nome elegantíssimo, circunferência abdominal aumentada, tem um nome popular mais acessível, né? Que é isso? A cintura, né? Aumentada. Cintura, a barriguinha. Né? Barriguinha. É interessante que os chineses já naquela época muito antiga já observavam, não conhecia síndrome metabólica nessa associação, nem os mecanismos fisiopatológicos, mas eles já diziam que a longevidade era inversamente proporcional à cintura. Então, por observação só, eles diziam isso, eu li isso em livros antigos, faz chamando a atenção. Então, é uma coisa importantíssima que faz parte da obesidade, né? Obesidade, hipertensão, dislipidemia e diabetes, né? Então, esse quarteto, hoje em dia já sabe-se que houve um aumento de outros fatores, inúmeros outros fatores que correlacionados, inclusive ácido úrico e vários outros fatores que se correlacionam com essa síndrome metabólica, né? Processos inflamatórios, etc. Chama-se citoquinas, citocinas. Como essa palavra síndrome está ficando cada vez mais... E o que nós desejamos, mais do alcance da sociedade, né? Não fique só no meio médico. O que é síndrome? Por exemplo, síndrome de Down, não sei o que, síndrome metabólica, esse conceito. Porque síndrome não quer dizer um sintoma, né? É um quadro clínico, uma associação, né, de vários sintomas, né, que constituem aquela doença, ou concorre para a doença, né. Além da síndrome metabólica, alguns acham que não seria uma síndrome, é apenas uma coincidência de vários fatores, né, hipertensão, obesidade, são doenças separadas que você junta e chamando, mas não seria considerado uma síndrome. Isso já foi até discutido em editorial de trabalho, né. Ricardo, eu queria que você falasse um pouco. Hipertensão arterial é coisa grave mesmo. É como a hipertensão venosa em adultos, ela ocupa 17%, por isso que tem as varizes, as pernas inchadas de ambos os lados. E nós sabemos que é um tratamento, como você falou, passa essencialmente pelos hábitos de vida, é bom frisar, mas fale um pouquinho a respeito do estresse, o estresse psíquico e um pouco da espiritualidade. Nós, doutor João, vivemos numa sociedade moderna, ocidental, submetida intensamente ao estresse. E o estresse está relacionado às doenças cardiovasculares de maneira geral, à hipertensão arterial. E o estresse não há como a gente fugir, não ter estresse, mas o que nós precisamos é controlar o estresse. Existem algumas maneiras de controlar esse estresse. Pode ser controlado através de meditação, pode ser controlado através de psicoterapia, pode ser controlado através de medicações e pode ser controlado através de prática religiosa. Então, hoje em dia, existe cada vez mais evidências da importância das práticas religiosas para ajudar a cura ou controle das mais diversas doenças. Muito bem. Olha, estamos aqui nos aproximando do final. E rádio é muito rigoroso com horário. Começar e terminar. Então, o doutor Renan Montenegro
nós aqui, o doutor Renan, o Ricardo e eu, certo? O doutor Renan, o Ricardo e eu, nós somos da Academia Cearense de Medicina. A gente se sente muito honrado em pertencer a esta instituição que está dando uma presença muito forte. O doutor Renan, recentemente, ele fez uma palestra sobre alimentos, a questão dos disruptores, e eu recentemente li uma coisa que eu achei importante, doutor Renan, é o seguinte, que a gente também não pode ficar muito preocupado com tudo, né? Senão a coisa fica até pior. Quer dizer, eu sempre encontro uma palavra muito forte como uma diretriz para mim pessoalmente e para aqueles que me procuram para alguma orientação médica ou até não só médica, de vida. É um negocinho chamado moderação. Quer dizer, desde que você não seja um hipertenso, desde que você não seja um diabético pesado, você com moderação tem uma relativa liberdade de se alimentar de uma maneira agradável. Que nós temos que tornar a nossa vida agradável. Agradável não quer dizer permissiva, desordenada. E eu disse assim, se você for dizer assim, eu não como isso por causa daquilo, aí você fica numa angústia que gera um estresse, que gera essas doenças. Diga aí o que é que você acha. Não, você tem toda a razão, né? A gente já sabe que os extremismos, a gente vê isso às vezes no consultório, a paciente não come nada porque vive uma vida limitada, quer dizer, que aquilo angustia muito mais do que se ela levasse o meio termo. Existe até o aforismo, no meio termo é que está a virtude, né? Os extremos é que em tudo, não só em política, mas inclusive alimentação e tudo, os extremos não são nada agradáveis, nada, né, sugeridos. Então, realmente, você pode comer tudo, desde que seja com moderação, né? Inclusive bebida alcoólica, você pode beber com moderação, qualquer alimento e tudo. É mais importante do que ficar ligado àquele exagero de alimento. Não posso comer isso, não vou comer açúcar porque açúcar dá diabetes. Quer dizer, o diabético não pode comer açúcar, o hipertenso não pode comer sal, mas sal não vai dar hipertensão. Então eles trocam esses mecanismos e tal, e às vezes chega a um exagero que prejudica muito, né? E traz essa ansiedade crônica, né, que prejudica muito, né, a ansiedade. Aí vem o problema, a ansiedade crônica da compulsão para descarregar na comida, principalmente à noite, né, é um ciclo, né, que você tem que quebrar. Ricardo, alguma coisa? Eu gostaria de falar da importância do sal em relação à hipertensão. Se sabe que a nossa população consome cerca de 12 gramas de cloreto de sódio por dia. O hipertenso deveria consumir apenas 6 gramas de cloreto de sódio por dia. E o Brasil é signatário de um documento junto à Organização Pan-Americana de Saúde, se comprometendo até o ano 2020, que é o próximo ano, a que a população estivesse comendo em média apenas 5 gramas de cloreto de sódio por dia. Quando nós falávamos isso nas nossas aulas na Faculdade de Medicina da UFC, e esse documento já foi assinado há 20 anos, 2020 parecia estar ali há uma eternidade. 2020 já é o próximo ano, e a gente vê que pouco foi feito em relação à diminuição do consumo de sal. Em relação às atividades na indústria alimentícia, até que se conseguiu alguma coisa, se conseguiu redução do consumo de sal, se conseguiu redução da concentração de sal na fabricação dos pães, nas padarias, e bolachas, biscoitos, isso aí já se conseguiu alguma coisa. Parece que o mais difícil é a conscientização da população. Num país aqui vizinho ao nosso, no Uruguai, por exemplo, existe uma lei que proíbe que o saleiro fique na mesa do restaurante. A pessoa chega no restaurante, se quiser sal, você tem que pedir para o garçom trazer, mas o saleiro não está ali em cima da mesa. Então são medidas simples como essa que talvez ajudassem a redução do consumo de sal pela população. Muito bem. Olha, eu até, Ricardo, tinha feito aqui essa observação do sódio. O que é o sal? Cloreto de sódio.
e do potássio. O sódio. O Dr. Manassés, que é um pesquisador, ele falou sobre o sódio. 2 minutos. Sobre o sódio, só temos 2 minutos. E ele dizia o seguinte: um carioquinha desses nossos que a gente compra por aproximadamente 40 centavos, bom carioquinha, tem sal para o resto do dia. São poucos os que se contentam só com um carioquinha, né? Então, só vê o excesso. E o potássio, as frutas, que o doutor Renan chamou a atenção, que o Ricardo chamou a atenção, e que eu repito também, isso é muito importante. Eu vou aqui logo, antes de terminar, dizer o que é costume, às vezes a gente deixa para o final e não faz. A respeito. Após o nosso programa Novas Dimensões, tem o disco da semana, com Nelson Augusto. Hoje, uma resenha do CD do Luiz Vieira, 90 anos. Show coletivo em homenagem ao compositor pernambucano com grandes nomes da MPB. Cantam no álbum Renato Teixeira, Claudete Soares, Moacir Franco, Zeca Baleiro, Eliana Pittman e Agnaldo Reiol, entre outros. Não perca, após o intervalo, resenha do CD Luiz Vieira. Eu também queria dizer que nós estamos com o centenário do Zeca Pagodinho, não, do Jackson do Pandeiro. Essa grande figura da nossa música popular. E faz parte, para a gente baixar a pressão da gente, viver agradavelmente. Então, essas promoções da Rádio Universitária são muito boas e muito fundo cultural, e o que preenche a missão dessa rádio, que é transmitir cultura e educação, que é a nossa salvação, né? Até rimando eu estou. Como é que nós estamos com o tempo? 1 minuto para passar para o doutor Renan e para o doutor Ricardo. Agradecendo de antemão o Everardo, que está ali, os 2 estudantes de medicina, e você que hoje está atravessando dificuldades de sofrimento, e o nosso Matheus Catunda Aguiar, né? É assim que a gente vê que os jovens que vão nos substituir. Eu fiquei muito satisfeito, quero agradecer aos rádio ouvintes aí da Rádio Universitária pelas perguntas, e aos colegas aqui presentes, Dr. João Martins e Ricardo Pereira, e aos estudantes aí de medicina que nos ajudaram neste evento aqui. Muito obrigado e um bom dia. Eu queria dizer que com os bons professores nós estamos sempre aprendendo. No final do ano agora eu vou completar 33 anos de formado e continuo aprendendo muito com o Dr. João Martins, com o Dr. Renan Montenegro. Muito obrigado. E um agradecimento especial ao Everardo, que sem o Everardo aqui a gente não consegue ir para frente. Muito obrigado a todos e valorizem um programa dessa natureza, porque a saúde é o nosso bem maior. A gente só valoriza quando dela está carente. Bom dia a todos. A Universitária FM apresentou Novas Dimensões, um programa de saúde e qualidade de vida realizado por professores da área de saúde da Universidade Federal do Ceará, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da UFC.